Oi, pessoal. Estou de volta aqui no nosso curso de Imposto de Renda, né? Antes de iniciar o curso, eu vou responder algumas perguntas, né? A pergunta aqui da aluna Raquel. E aí nós entraremos hoje na aba de doações efetuadas. Vamos lá. A pergunta da aluna, a pergunta de Raquel é com relação ao imposto com exigibilidade suspensa. No caso, quando a causa foi resolvida lá na Justiça, eu vou ter que retificar a declaração que eu coloquei o imposto com exigibilidade suspensa? Vai não, Raquel, você não vai precisar retificar a declaração. Porque naquele período que você fez a informação, que você declarou o imposto com exigibilidade suspensa, ele realmente estava com exigibilidade suspensa. O que você vai fazer é declarar esse pagamento, declarar o recebimento e o pagamento desse imposto aí com exigibilidade suspensa, caso você tenha perdido a causa. E aí, o segundo questionamento da Raquel é, com relação a rendimentos recebidos acumuladamente, de onde eu extraio todas aquelas informações para preencher os campos dessa ficha? Raquel, você vai pegar essas informações ou no processo judicial lá, que o advogado ou que você mesmo entrou contra a empresa ou contra o órgão público, ou então você vai pegar nos informes de rendimentos daquela empresa ou daquele órgão público. E aí, com essas informações, você preenche a ficha lá sem problema nenhum. Beleza, Raquel? E aí a gente entra no nosso assunto da aula de hoje, que é justamente doações. A primeira delas é destinada a repasse para instituições de caridade e outras causas. Então, a primeira ficha lá de doações são aquelas doações que a gente faz para instituições de caridade ou outras causas aí. Só que a gente vai ver aqui, durante esse bate-papo, durante essa aula, que nem toda doação ela é dedutível. Eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês quais deduções podem ser dedutíveis aí lá do imposto de renda. Ser dedutivo da base de cálculo do imposto de renda. A Receita, ela limita os tipos de doações, né, válidas para dedução a categorias como incentivos ao esporte. Vou colocar aqui um marca-texto para a gente dar uma marcadinha aqui. Então, as doações dedutíveis são aquelas de incentivo ao esporte, à cultura, as ações no âmbito do Estatuto do Idoso, as ações no âmbito do Estatuto da Criança e Adolescente, a cultura, esporte, isso eu já falei, né? Então, são essas doações que podem ser dedutíveis. E aí a pergunta que surge, Aladim, tem lá uma associação de esporte lá, tem um time de futebol na minha rua. Um time de futebol lá na minha rua, eu fiz doação para esse time de futebol. Eu posso colocar como dedução lá na minha declaração de imposto de renda? Não, a gente vai ver aí quando é que pode e quando não pode. Então, eu doei a uma pessoa lá, a um time de futebol da minha rua, ajudei eles a comprar o terno, comprar as bolas, só por isso você não pode deduzir lá da sua declaração de imposto de renda, não. Com relação à criança, né? Quais as doações para criança que são válidas? Para ser válida perante a Receita, a doação para fundos de criança e adolescente devem ter sido feitas diretamente aos fundos controlados pelos conselhos municipais. Eu coloquei aqui até de vermelho, ó. Então, a doação tem que ser feita diretamente para fundos controlados pelo Conselho Municipal, Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente ou o Conselho Nacional. Ou seja, se essa ação ela não é controlada pelos fundos do Conselho Municipal, Estadual ou Nacional da Criança e Adolescente, essa doação não é válida. Então, a doação tem que ser direta àqueles fundos ligados ao Conselho Municipal, Estadual ou Nacional da Criança e Adolescente. Então, não é só você chegar e doar a uma instituição, não. Chega e faz a doação
Eu ajudo, por exemplo, uma instituição da minha cidade. Vamos ver lá. Posso deduzir na declaração de imposto de renda? É o fundo da criança e adolescente. Então, olha o que é que diz a legislação. Vou repetir aqui, é bom frisar isso, porque é uma dúvida que muita gente tem. A doação para fundos da criança e adolescente deve ter sido feita diretamente ao fundo controlado pelo Conselho Municipal. Então, se você doou para uma entidade que ajuda crianças carentes, essa doação não vai ser dedutível. A não ser que você tenha a doação tenha sido feita diretamente ao fundo, controlado aí pelo Conselho Municipal, Estadual ou Nacional. Outro ponto, as doações feitas diretamente a entidades assistenciais, é a observação que eu coloquei aqui ainda. Ainda que relacionadas à criança ou ao adolescente, não podem ser abatidas. É o que eu acabei de falar. Se você faz doação, eu sou caridoso, eu vou doar a uma entidade assistencialista, a uma associação que cuida de crianças e adolescentes. Eu posso deduzir isso da minha declaração de imposto de renda? Não. Pessoal, por que eu falei isso várias vezes? Porque é comum a gente encontrar erros dessa natureza na declaração de imposto de renda. Então, eu estou aqui para, além de ensinar no preenchimento, apresentar alguns erros comuns que a gente observa na declaração de imposto de renda. Tranquilo? Com relação à cultura, o projeto tem que ter sido aprovado pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, como de teatro, livros, músicas eruditas, exposições, museus, preservação do patrimônio cultural, cinema independente, entre outros. Ou seja, mas o projeto cultural ele tem que ter sido aprovado pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura, PRONAC. Ou seja, eu doei para uma entidade cultural lá da minha cidade ou do meu bairro. Lá no meu bairro, por exemplo, minha cidade, Caicó, ela é a terra do carnaval, né? E aqui nós temos vários blocos culturais, por exemplo, tem um bloco do Magão, tem um bloco do Lixo da Paraíba, que são blocos culturais de carnaval, né? Que disseminam a cultura aí no período de carnaval. Além de são frevos, marchinha, tem bonecão, então eles trazem algumas coisas culturais. E aí é uma associação, tem CNPJ, essas entidades, estou supondo aqui, e aí eu vou lá e faço doação para essas entidades. Eu posso deduzir isso da minha declaração de imposto de renda? Não, só se tiver um projeto aprovado pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura. Então, se liga nisso aí, pessoal. Para deduzir doações a projetos de produção de cinema e vídeo independente, a exigência de aprovação prévia no MIC ou na Agência Nacional de Cinema, a Cine. Então, pessoal, vocês estão vendo aí que, para mim, considerar as doações como dedutíveis, elas têm que ter todo um amparo legal e estar ligada à entidade pública, né? Ela está ligada aí a um projeto ou a um programa, está ligada à Agência Nacional de Cinema. Então tem que estar toda regulamentada para que essa doação ela seja uma doação dedutível da minha declaração de imposto de renda. E aí a gente entra no esporte. Com relação ao esporte, deve ser observado se o projeto é destinado a promover a inclusão social. Primeiro ponto é esse. Tem um projeto aqui do meu bairro que ele é destinado sim a promover a inclusão social. Então, o primeiro item está ok. Preferencialmente em comunidades de vulnerabilidade social. Vamos dizer que nesse segundo item também o projeto aqui está ok. É na periferia e ele é para a comunidade de vulnerabilidade social. Realmente é um projeto voltado para aquelas pessoas com vulnerabilidade social. Então, tem aí esses dois itens que já está ok. Segundo o manual da Receita, olha aqui, eu tenho que verificar se está de acordo com o manual da Receita e se foi aprovado pelo Ministério do Esporte.
Olha aí o que eu disse antes, né? Tudo tem que estar ligado, regulamentado aí com as ações do governo. Então, foi aprovado pelo Ministério, aqui está batendo tudo, deu tudo ok aqui em cima. Só que esse projeto ele não foi aprovado pelo Ministério do Esporte. E aí, vou poder deduzir o valor que eu doei a esse projeto de esporte? Não, infelizmente não é doação dedutível. E aí temos outros tipos de doação, doações e patrocínios diretamente efetuados em prol de ações e serviços relativos ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, o PRONON. Então, vocês estão vendo que todo tem uma regulamentação aí, tudo tem que estar ligado a ações ou vinculadas a essa questão governamental. Ainda é possível abater do imposto doações e patrocínio diretamente efetuados em prol de ações de serviços relativos ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, PRONAS, PCD. Então, se eu fiz doação ao Programa Nacional de Apoio à Atenção à Saúde de Pessoa com Deficiência, eu posso sim deduzir essa doação da minha declaração de imposto de renda. As doações e patrocínios ao PRONON e ao PRONAS estão limitadas, a legislação limita essas doações, cada uma delas a 1% do imposto apurado e não está sujeito ao limite de 6% mencionado anteriormente lá na legislação. O que é esse limite de 6%? Eu vou falar dele mais adiante. O limite de 6%, é um limite que a legislação traz de 6% para doações. Então, eu faço doações aí, eu posso fazer doações de até 6%. 6% de quê? Do imposto apurado. Então, as doações relacionadas ao PRONON e ao PRONAS, elas estão limitadas a 1%, cada uma delas, e ela não entra na conta dos 6%. Ou seja, eu posso doar 1% ao PRONON, 1% ao PRONAS e ainda 6% para outros tipos de doações, como ao Fundo da Infância e Adolescência e ao Fundo do Idoso. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. E aí, falando em doações, eu vou fazer, nessa questão de doações, eu vou fazer logo um pacote. Vou falar de todas as fichas que falam de doações na declaração de imposto de renda, para a gente finalizar aí as fichas relacionadas à doação. Eu vou pular algumas fichas, porque, como a gente está falando aqui de doações, eu aproveitei para unir todas as fichas que falam em doação. E aí, depois que eu falar aqui, a gente vai lá para o programa, ver essas fichas na prática, como é que é preenchida, né? E aí, outra ficha que nós temos na declaração de imposto de renda é as doações diretamente na declaração. Aquelas primeiras doações que eu acabei de falar são doações que eu faço durante o ano. Eu não tenho como fazer aquelas doações direto na declaração. Mas existe dois tipos de doações que a gente pode fazer direto na declaração, que a gente vai ver agora, né? As doações, elas podem ser deduzidas até o percentual de 3% sobre o imposto de renda devido apurado na declaração. Quais são essas doações que eu faço direto na declaração? A doação ao Fundo da Infância e Adolescência, ao FIA, e a doação ao Fundo do Idoso. Até ano passado a gente não tinha a possibilidade de fazer essa doação ao Fundo do Idoso, direto na declaração. Esse ano a declaração abriu a opção da gente fazer tanto a doação ao Fundo da Infância e Adolescência, como também ao idoso, direto na declaração. Beleza? E é muito importante, pessoal, que a gente faça essa destinação. É importante salientar que quando você, contribuinte, está fazendo essa doação ao Fundo da Infância e Adolescência ou ao Fundo do Idoso, você, na realidade, está destinando uma parte do seu imposto diretamente para esse fundo, vinculando uma parte daquele imposto que você teria a pagar diretamente para esse fundo. Então, a gente vai ver isso na prática lá na declaração de imposto de renda. Beleza?
E aí, o percentual de 3%, você pode doar até 3% sobre o imposto sobre a renda devida, ou seja, até 3% do imposto devido eu posso destinar ao fundo da infância e adolescente ou ao fundo do idoso. Esse imposto, lembrando pessoal, se você, eu não vou fazer doação, não quero fazer doação, o que é que vai acontecer? Esse dinheiro ele vai para o governo diretamente, o governo faz o que quer com ele. Quando eu faço a destinação, direto na declaração, eu faço a doação direto na declaração, parte daquele imposto vai lá para o governo e essa parte de até 3% que eu doei, ela já fica vinculado ao fundo da infância e adolescência ou ao fundo do idoso. Fica vinculado para que sejam feitas ações relacionadas a essas duas categorias, vamos dizer assim, ou à infância e adolescente ou ao idoso, depende da sua doação. Outro ponto que traz a legislação, a dedução está sujeita ainda ao limite global de 6%, 6% do imposto sobre a renda retida apurado na declaração, juntamente com as demais deduções de incentivos, inclusive quando as contribuições efetuadas ao fundo controladas pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente Nacional, Distrital, Estadual ou Municipal no decorrer do ano calendário de 2019. O que é que ele quer dizer, o que a legislação quer dizer com isso? Que essas doações podem ser feitas até 3%, ou até 6%. Ao fundo da infância e adolescente eu posso doar, por exemplo, 3%, posso doar até 3%, e ao fundo do idoso também, por exemplo, até 3%. Então, somando aí o total, eu posso doar até 6% direto na declaração. Tranquilo, galera? O pagamento da doação, ele deve ser efetuado impreterivelmente até 30 de abril. No caso desse ano agora, 30 de abril de 2020. Isso aqui foi prorrogado, né? Porque como a declaração tinha sido prorrogada para junho, então essa data aí também foi prorrogada lá para junho. Até o encerramento do horário de expediente bancário das instituições financeiras autorizadas, inclusive se realizado pela internet ou por terminal de autoatendimento. E aí, se eu não fizer esse pagamento até essa data final de envio da declaração, o que é que vai acontecer? A Receita vai entender que eu não fiz doação, que todo aquele valor é imposto. E cuidado, outro erro comum que a gente encontra. O camarada, ele diz que vai fazer a doação, ele pede para fazer a declaração dele com a doação, e quando a gente faz a declaração com a doação, vamos dizer que ele tinha imposto a pagar. Então, é gerado 2 DARFs, documento de arrecadação da Receita Federal. Um com a doação e outro com o resto do imposto a pagar. E aí, chegou lá o período, o camarada fez de doido. Não fez a doação, ou seja, não pagou o DARF da doação, pagou só do imposto. O que é que vai acontecer lá na frente? A Receita vai cobrar essa diferença. Com juros, é claro, porque você não pagou a data que era para ter pago. Então ele vai cobrar, a Receita vai cobrar como sendo imposto. Como você não fez a doação, você vai dizer, opa, então eu quero imposto. Tranquilo? O não pagamento da doação até 30 de abril implica a glosa definitiva dessa parcela de dedução e obriga a pessoa física ao recolhimento da diferença de imposto devido, apurado na declaração de ajuste anual com os acréscimos legais previstos na legislação. É o que eu acabei de dizer. Não doou, a Receita vai dizer, opa, peraí, então você vai pagar aí em forma de imposto e acrescentando aí os juros por não pagamento e a multa por não pagamento do imposto na data. Tranquilo? E aí a gente entra num terceiro tipo de doação, que é a terceira ficha de doação na declaração de imposto de renda. A gente tem 3 fichas, né? Aquela era a segunda de doação direto na declaração, e nós temos as doações a partidos políticos. Como é que a gente preenche isso lá na declaração? Basta incluir o nome, CNPJ do comitê ou partido e data da doação. Só isso. E essa doação, Aladim, é dedutível? Não. Não é dedutível doação a partido político.
Se fosse dedutível, meu amigo, que tinha de gente aí doando a partido político, dizendo que estava fazendo doação a partido político para poder pagar, diminuir a carga tributária, diminuir o imposto a pagar, era grande. Então, Aladim, por que o povo doa? Porque gosta do partido político, porque gosta daquele político. Enfim, eu não vou entrar no mérito aqui não, né? Doa por N motivos aí que eu não vou debater isso aqui com vocês. Mas existe essa doação e eu devo declarar essa doação. Até porque o partido político, ele declarou o recebimento lá na prestação de contas dele. Ou deveria ter declarado, né? A gente sabe aí que caso não declare, tem problemas aí com as contas, com o Tribunal de Contas. Então, o partido político deve ter declarado o recebimento e você tem a obrigação de declarar a doação. Beleza? Agora a gente vai lá para o programa, para me falar um pouco lá na prática como é que a gente faz. Vindo aqui para o programa, pessoal, eu estou na aba de doações. Doações efetuadas. Aqui eu vou clicar em novo, é bem simples, e eu vou escolher o tipo de doação. Doação em 2019, Estatuto da Criança e Adolescente. O que é isso? Isso aqui é doação direta na declaração? Não, isso aqui são doações que foram feitas durante o ano. Incentivo à cultura, lembrando que tem que cumprir aqueles requisitos lá de incentivo à cultura. Beleza, galera? Incentivo à atividade audiovisual também tem que cumprir aqueles requisitos. Incentivo ao desporte. Doações em 2019 ao fundo controlado pelos conselhos do idoso. Isso aqui também não é doação direta na declaração, como eu falei. São doações que foram feitas durante o ano. Beleza, galera? Incentivo ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde Pessoal, ao PRONAS. Incentivo ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, PRONON. Doação em espécie. Doação em espécie, ela é dedutível? Não. Doações em espécie são aquelas doações que eu faço, eu passo a doação a qualquer pessoa. Fiz uma doação a meu filho, fiz uma doação a um amigo, e aí, Aladim tem que declarar? Deve. Muita gente não declara essas doações, mas deve, até porque a pessoa que recebe, dependendo do valor dessa doação, ele vai ter a obrigação de declarar, caso ele entre na regra de obrigatoriedade. Então, você tem a obrigação de declarar que doou e ele tem a obrigação de declarar que recebeu. Mas essa doação não é dedutível. Doações de bens e direitos, também eu coloco aqui, doei uma casa, doei um apartamento a meu filho. Eu vou lá e coloco aqui. Vou pagar imposto sobre essa doação? Imposto de renda, não. Porque não tive ganho de capital. Então, é doação, eu não pago imposto de renda. Nem da doação de espécie, nem a doação de bens. O que eu vou pagar é o imposto estadual de transmissão, o ITCMD. Outras doações, qualquer outras doações, aí eu coloco aqui. Eu vou selecionar um aqui, incentivo à cultura. E aí ele vai me pedir para colocar o CNPJ ou o CPF dessa instituição, dessa pessoa. E aí eu vou colocar aqui o nome do fundo, o nome do produtor, do Fundo Nacional da Cultura. Vou criar aqui. E aí o valor que eu paguei, vou dizer aqui que foi R$50. E aí, preste atenção aqui no imposto a restituir, Quando eu coloquei aqui, o imposto a restituir já aumentou. Por quê? Porque é uma despesa, é uma doação dedutível. E aí eu daria o ok, né? Aí eu vou colocar uma doação aqui que não é dedutível, como doação em espécie. Digo o CPF do destinatário, o nome do destinatário, vou botar aqui qualquer pessoa. E aí, o valor que eu vou doar, vou dizer aqui que é R$100. Você viu que não aconteceu nada aqui no imposto a restituir. Por quê? Porque isso é uma doação não dedutível. Tranquilo, pessoal? Então, a aba de doações é só isso, é só selecionar qual foi a doação feita, verificar se aquela doação cumpre os requisitos
Se cumprir, eu verifico qual a doação que foi feita aqui, marco e aí preencho os dados e dou OK. Doação direto na declaração. Aí eu abro um parênteses aqui, uma observação. Essas doações direto na declaração só pode ser feita por pessoas que optam pela declaração completa. Quem opta pela declaração simplificada, pelo desconto simplificado, ela não tem a opção de fazer a doação direto na declaração de imposto de renda. Eu vou marcar aqui desconto simplificado. Quando eu marco, o que aconteceu com a ficha doações direto na declaração? Ela sumiu, desapareceu. Por que isso acontece? Eu vou marcar de novo aqui deduções legais, ou seja, a declaração completa. E ela volta a aparecer. Por que isso acontece? A gente vai ver mais adiante que quando eu opto pelo desconto simplificado, o programa ele desconsidera todas as minhas despesas dedutíveis e aí o que ele faz para cálculo para achar a base de cálculo para o meu imposto de renda? Ele pega o valor dos rendimentos tributáveis e aí diminui, ele dá um desconto de 20%, a gente vai ver que existe uma limitação sobre esse desconto, um desconto de 20% sobre os rendimentos tributáveis e aí ele acha a base de cálculo. Ele não leva em consideração nenhuma despesa. Então, se ele não leva em consideração nenhuma despesa, ele também não leva em consideração as doações. Diferente no desconto, nos descontos legais, ou seja, na declaração completa, que o sistema leva em consideração todas as deduções legais. Tranquilo? Qualquer dúvida, lembrem, pode levar seus questionamentos no e-mail do NAF, ou no WhatsApp do NAF, ou então aqui no fórum Tira Dúvida, ou aí no YouTube, embaixo do vídeo você manda sua pergunta e a gente faz a resposta, leva a resposta para vocês, beleza? Então, pessoal, aqui eu vou fazer a doação direto à criança e adolescente. Olha, vocês estão vendo aqui que a gente tem duas abas. Criança, adolescente e idoso. Olha. São as duas doações que eu posso fazer direto na declaração. E aí eu vou clicar aqui em novo, na criança e adolescente. Quando eu clico em novo, se vocês prestarem atenção aqui, o sistema já me diz o valor disponível para doação. Eu posso doar até 41,33. Aladim, só isso? Só. Por que só isso? Lembra da regrinha lá, que eu só posso doar até 3% do imposto a pagar. Então, o imposto que eu paguei durante esse ano, o imposto que eu teria a obrigação de pagar nessa declaração de ajuste anual, eu só posso doar até 3% dele. 3% desse imposto que eu teria a pagar nessa declaração dá justamente 41,90, ora 41,33. Se vocês, a gente vai ver no resumo lá na frente, quando eu estiver mostrando o resumo da declaração, e vocês vão ver que esse valor bate direitinho. Aí aqui, ele me pergunta para que tipo de fundo eu vou fazer a doação. Para o fundo nacional, para o estadual, para o municipal. Eu vou fazer para o fundo municipal. Coloquei aqui, digo para qual estado, vou selecionar aqui o estado do Ceará. Vou dizer que eu vou doar para Juazeiro do Norte. Ó, para o fundo municipal da criança e adolescente de Juazeiro do Norte. Marquei aí e vou fazer a doação de R$ 43,33. Então, dou OK. E aí aumentou o meu valor de imposto a restituir. Se vocês prestarem atenção aqui, aumentou o meu valor de imposto a restituir. Quando dá imposto a pagar, pessoal, que eu faço doações, se minha declaração estivesse dando imposto a pagar, quando eu faço doações, o que é que vai acontecer? Na hora que eu for emitir os DAF, vai ser gerado um DAF para o pagamento do imposto e um DAF com o valor da doação. Quando eu tenho um imposto a restituir na minha declaração, o que é que vai acontecer quando eu faço a doação? É gerado um DAF apenas com o valor da doação, de R$ 41.033. Aí você pode ficar confuso. Aladim, mas eu não tinha imposto a restituir, eu vou pagar um DAF? Vai sim. Você paga o DAF da doação e recebe ele de volta lá na sua restituição. Então ele entrou aqui.
Quando eu for receber minha restituição, eu entro lá na fila de restituição. Quando eu for receber, eu vou receber o valor da restituição e nesse valor vai estar dentro dele o valor da doação que eu fiz. Ou seja, eu destinei parte do meu imposto lá para o fundo da infância e adolescente lá de Juazeiro do Norte e aí eu recebo na minha restituição. Eu não vou pagar nada a mais. E aí eu vou aqui para o fundo do idoso. Ó. Clico aqui em novo, a lógica é a mesma, eu vou dizer aqui município. Eu posso doar R$ 41,33, porque é o mesmo, 3% para a criança e adolescente, 3% para o idoso. Por isso que o valor é idêntico, o valor que eu posso doar em cada um dos dois. Chegando ao limite aí de 6%. Então eu vou colocar municipal, seleciono agora o Rio Grande do Norte e para ninguém ficar com ciúme, eu vou selecionar aí meu Caicó. Olha aí. Caicó não tem fundo do idoso. E agora, Aladim, posso doar para Caicó? Pode não, não tem fundo do idoso lá em Caicó. Então, já Caicó não tem, eu vou doar de novo para meu Juazeiro. Vamos ver se lá no meu Juazeiro tem fundo do idoso. Juazeiro do Norte também não tem, ó. Então, eu vou ver Barbalha. Tem também não. Crato. Também não. Então, eu não encontrei a cidade que eu queria doar, então não vou doar aqui para a cidade. Eu quero doar então para o fundo estadual. Tá aqui. De qual estado? Eu vou selecionar aqui o estado, ó. Estado do Ceará. Ele já puxou o CNPJ lá do fundo estadual e eu vou doar os 41,33. E aí deu ok, ó. Então, fiz as doações. E aí outra doação que a gente falou agora no nosso bate-papo foi sobre doações a partido político, né? Então a ficha está aqui, ó. Eu pulei aqui a ficha de bens e direitos, dívida, espólio e aí eu vim direto para doações a partido político. Por quê? Para fechar tudo relacionado à doação na nossa declaração de imposto de renda. Tá acabando nossas fichas, pessoal. A gente vai finalizar aí já o nosso curso. Então, eu venho aqui para doações a partidos políticos e candidatos. Clico aqui em novo, ó, coloco o CNPJ daquele partido e aí digo aí, partido X, coloquei o nome do partido e aí coloquei o valor que eu vou doar. Vou doar R$200. Você viu que meu imposto a restituir não mexeu em nada, porque essa é uma doação não dedutível. Então, fiz a doação, dei ok. Então, pessoal, as abas doações que a gente tinha para comentar com vocês eram essas. É bem tranquilo, qualquer dúvida podem perguntar. E aí, um abraço e até a próxima aula. Fiquem com Deus.